Ó, já vou pôr uma questão aqui. Se tiver alguém entrando aí, eu já vou começar, tá? Ó, vamos para a primeira questão aqui, ó. Primeira questão, né? Ele diz que é comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos, né? Cujo funcionamento envolva a emissão de raios solares, de ondas eletromagnéticas, como celulares, enfim. A justificativa dada por esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo rádio do avião a. forem ambas audíveis. Ondas eletromagnéticas não são ondas mecânicas, certo? Onda eletromagnética não é audível. Então essa aqui já foi dado, já que é para jogar fora. O item B, se tiverem a mesma potência... Cara, o fenômeno de interferência de ondulatória não tem nada a ver com a potência da onda. Então a B também não é. Se tiverem a mesma frequência. Pode ser, né? Vamos deixar em asterístico aqui. D, tiverem a mesma intensidade. A intensidade também não é o que determina a interferência. Pode ter ondas de intensidades diferentes e ainda assim ter interferência. Então a D também não é. E E, propagarem-se com velocidades diferentes. Isso, as ondas eletromagnéticas têm todas a mesma velocidade, né? Que é a velocidade da luz. Então, a resposta correta é a C. Tiverem a mesma frequência. Por quê? A equação geral da ondulatória é que a velocidade de uma onda é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Para ondas eletromagnéticas, a velocidade no vácuo é a velocidade da luz. Se elas tiverem a mesma frequência, e elas têm a mesma velocidade, elas têm o mesmo comprimento, elas vão acabar tendo interferência. Por exemplo, o fenômeno de interferência, por exemplo, eu tenho uma onda
nesse sentido aqui e tem uma outra onda vindo com amplitude também para cima, nesse sentido, quando elas se encontrarem, a amplitude das duas vai se somar, certo? Interferência construtiva. Certo? Interferência construtiva. Agora, se uma onda tá para baixo e a outra onda tá vindo por cima, assim, vai ter interferência destrutiva. Uma vai anular a outra se a amplitude for igual. O que é amplitude? Amplitude é o tamanho, ó, isso aqui é uma onda, ó. Isso aqui é uma onda. A amplitude é esse tamanho aqui, ó. Isso daqui que é a amplitude. Certo? E o comprimento da onda é isso aqui, ó. Daqui até aqui. Isso aqui é um lambda. Então você tendo esse conhecimento era suficiente para você resolver essa questão. Certo? Então vamos para uma próxima questão aqui. Ó, essa aqui. Ele diz, né, que uma concessionária é responsável por um trecho de 480 quilômetros de uma rodovia. Nesse trecho foram construídas 10 praças de pedágio. 10 praças de pedágio, onde os funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança, certo? Também existe o serviço automático, em que os veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar passagem em uma cabine é de 3 minutos. E as velocidades máximas permitidas na rodovia são 100 km por hora para veículos leves e 80 km por hora para veículos de grande porte. Considere um carro e um caminhão viajando ambos com velocidades constantes e iguais às máximas permitidas, e que somente o caminhão tem o serviço automático de cobrança. Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Bom, então, a gente tem a rodovia, vou desenhar aqui. Tentar usar a régua aqui, deixa eu ver. Mas como é que eu giro ela? Não vou desenhar aqui mesmo. A rodovia tem 480 km, então ela vai daqui até aqui.
480 km, certo? Tem o carro e tem o caminhão. O carro ele vai passar por todos os pedágios sem ser semiautomático. E no enunciado disse que tem 10 praças de pedágio. Então vou colocar 10 pedágiozinho aqui. Um aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vou pôr aqui, ó, 10. O carro vai passar por todos eles e vai demorar 3 minutos. Vamos calcular o tempo que o carro demora para terminar o trajeto, né? O movimento é uniforme, a velocidade dele é constante. Velocidade do carro é de 80 km por hora. Então, eu sei que distância é velocidade vezes o tempo, né? Tempo do carro. A distância que ele percorreu é de 480 km. Mais os 3 minutos que ele passou em cada pedágio. Cada pedágio ele parou 3 minutos. Nesse aqui ele parou 3 minutos. Nesse aqui ele parou 3 minutos. Nesse aqui ele parou 3 minutos. Contando todos os 10, ele ficou 30 minutos parado em pedágio. Então, vai ser o seguinte. A distância, que é 480 km, é igual à velocidade do carro, que é 80, vezes o tempo do carro. Como se ele não tivesse passado por nenhum pedágio, né? Esse tempo do carro vai ser 480 dividido por 80 é igual a 6. 6 horas, mais os 30 minutos que ele ficou nos pedágios, certo? Então esse é o tempo que o carro demora para fazer a viagem aí. Agora vamos fazer isso para o caminhão. A velocidade do caminhão é de... Opa, eu cometi um erro aqui, né? A velocidade do carro não é 80, né? É 100. É um veículo leve. Então deixa eu refazer aqui. Aqui é 100. Então o tempo 480 dividido por 100 é 4,8 horas mais 30 minutos. 30 minutos é meia hora, então 4,8 horas mais meia hora é o tempo do carro. Isso aqui vai dar 5,3 horas. Então esse é o tempo do carro. Então voltando para o caminhão. O caminhão tem velocidade de 80 km por hora. A distância que ele percorre é os mesmos 480 km. E ele não passa no pedágio, porque ele tem serviço semiautomático de passar direto. Então, a distância, que é 480, é igual à velocidade, 80 dividido pelo tempo do caminhão. O tempo do caminhão, então, 480 dividido por 8, 480 dividido por 80, né? Você corta os zeros, é igual ao tempo do caminhão. 48 dividido por 8 é igual a 6 horas. Então esse é o tempo do caminhão. Ele pergunta, né? Quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? O carro percorreu 5,3 horas e o caminhão percorreu 6 horas.
6 menos 5,3 é igual a 0,7 horas. Como que eu transformo isso em minutos? Faz só a regrinha de 3. 1 minuto corresponde a 60. 1 minuto não. 1 hora corresponde a 60 minutos. Então 0,7 horas corresponde a x. X é igual a 60 vezes 0,7. 6 vezes 7 é 42, certo? 60 vezes 0,7 também é 42. Então isso aqui é igual a 42. 42 minutos. Então é isso, essa é a resposta. Que está no item B de bola. Certo? Questão de cinemática. Achei uma questão simples, né? O mais chatinho dessa questão é interpretar, né? Interpretar o textinho aí. Mas na hora de fazer a física, sai de boa. Então vou pegar aqui mais uma questão. Essa questão, ó. Ela diz que no manual de automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, à temperatura ambiente. Um motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente, e em seguida verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar, certo? Então, o volume permanece constante e a quantidade de ar também. Número de mols constante. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, né? Um gás ideal. Então ele obedece à equação PV é igual a nRT. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura são representados pelo gráfico. Analisando aqui, deixa eu pôr as alternativas aqui primeiro. Alternativa A. Tá, só deixa eu aumentar o... Então aqui tá as alternativas. Vamos analisar. Como eu disse, né? O gás é um gás ideal e ele tem volume constante e número de mols constante. Como que vai ser o gráfico P vezes T desse processo termodinâmico, né? Se eu fizer aqui um gráficozinho, ó. Pressão por temperatura. Ele diz que inicialmente a temperatura do pneu estava quente, era uma temperatura T0. Depois ela esfriou para uma temperatura T ambiente. Certo? Aqui a pressão, ele diz que é P0, quando a temperatura é T0.
e é P quando a temperatura é T. Então, como ele obedece à equação PV igual a nRT, o volume é constante, o número de mols é constante, o R é a constante universal dos gases, há uma relação linear entre a pressão e a temperatura. Se a temperatura diminuiu, a pressão também diminuiu. Então o gráfico ele tem essa forma aqui. Pô, cara, eu tenho olheira forte, mas é isso, velho, não precisa zoar. Questão do petróleo aqui, ó. Ele diz que o petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo sua velocidade de propagação do som, onda mecânica através deles. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo, entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Um pulso acústico que gera uma vibração mecânica é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, ecos. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa. A segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de 0,5 segundos. O segundo eco chega a 1,1 segundo após a emissão do pulso. Então aqui tem a imagenzinha do esquema. Ele lança um pulso sonoro aqui em cima, ó. E o que ele diz é que esse pulso ele bate na primeira interface do líquido e volta. O outro bate na segunda interface e volta também. Esse cara aqui ele percorreu uma distância, certo? Que corresponde ao valor disso daqui, chamado de x. Ele percorreu 2x, o primeiro pulso. O segundo pulso percorreu uma distância de 2x mais 450 metros para baixo e voltou para cima, 450 metros. Então ele percorreu 900 metros a mais que o primeiro pulso. Então a diferença das distâncias percorridas pelo pulso, o delta D é igual a 900 metros. Ele pergunta que a velocidade do som na camada líquida em metro por segundo é... Eu sei a distância, eu sei que o primeiro pulso demorou, de acordo aqui com o enunciado, demorou quanto? O segundo pulso demorou 1,1 segundo.
E o primeiro pulso demorou 0,5 segundos. Então a diferença de tempo é igual à diferença dos dois pulsos. É 1,1 menos 0,5, que é igual a 0,6 segundos. Então a velocidade do som na camada líquida em metro por segundo, a velocidade é a distância pelo ΔT, é igual a 900 dividido por 0,6. Isso aqui dá 900 dividido por 0,6. Deixa eu ver aqui, 9 vezes 10 ao quadrado dividido por 6 vezes 10 a menos 1. Dividindo por 3 em cima e embaixo fica 3 sobre 2. 2 mais 1 é 10 ao cubo. 1,5 vezes 10 ao cubo é 1500. Então a resposta é o item D. Certo? Agora eu vou só pedir um tempinho que eu preciso organizar aqui as outras questões, tá? Então só vou ficar organizando aqui as outras. Ó. Vamos nessa do caminhão, que é uma das mais difíceis, né, da prova de física essa. Então vamos fazer ela com cuidado aqui. Então o que diz a questão? Vamos com calma então. Que uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa de 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Quando o caminhão parte do repouso, certo? Então o caminhão parte do repouso, isso é importante. Sua aceleração é constante e igual a 3 metros por segundo ao quadrado. E quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento e o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é de 0,2. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, as tensões iniciais nas cordas iguais a 0 e as duas cordas ideais. O que significa as cordas serem ideais? Elas são inextensíveis. Certo? Isso é importante. Então, vamos analisar cada situação. Ele pergunta, né? Nas situações de aceleração e frenagem do caminhão, as tensões na corda 1 e 2 em Newton são? Então, analisando primeiro a situação de aceleração. Quando ele acelera, a tendência desse pacote de massa M é ir para trás por inércia, certo? Então o que acontece? A tensão na corda 1 vai ser 0, porque ele está indo para trás e a corda é inextensível. Então ela não está exercendo nenhuma força no caixote. Então o T1 na situação de aceleração é igual a 0, certo? Agora o T2
a gente vai ter que analisar a força resultante. No caixote. A força resultante é igual a força de atrito, porque vai ter uma força de atrito. Como ele vai para trás, a força de atrito é sempre oposta ao movimento. Então vai ter uma força de atrito nesse sentido. E vai ter a tensão 2. Na vertical também existem forças, que é a força normal e a força peso, mas elas se anulam. Então elas não entram na equação. Então a força resultante vai ser o T2 mais a força de atrito. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Então o T2 mais força de atrito é igual a força normal vezes o coeficiente. Que no caso aqui é um coeficiente estático ou cinético que ele falou? Estático. E ele vale 0,2. Então a força de atrito é a força normal. A força normal é igual à força peso, certo? Nesse caso. Então vai ser mg vezes 0,2. Então o atrito é mg02, que é igual a mzão vezes a. O g ele falou que é 10, a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado, então substituindo esses valores, T2 é igual, mais mzão vezes 10, né? Ele deu o valor de mzão, né? Mzão é 200 kg, né? Então já vamos colocar aqui. (200) vezes 10 vezes 0,2 é igual a 200 vezes 3. Então o T2 é igual a 200 vezes 3 menos 200 vezes 10 vezes 0,2. Isso implica então que o T2 é igual a 600, que é 200 vezes 3, menos 200 vezes 10 é 2.000. 2.000 vezes 0,2. 0,2 é como se fosse 2 vezes 10 a menos 1. 2.000 vezes 2 é 4.000. 4.000 vezes 10 a menos 1, 400. Então é 600 menos 400. Então quanto que vale o T2? 200 newtons. Ó, com isso talvez já dê para eliminar algumas alternativas, ó. Vamos ver aqui. Que ele diz que na aceleração, no item A, T1 é igual a 0 e T2 é 200. Ok, isso é verdade. Então não dá para eliminar ela. No item B ele diz que T1 é 0 e T2 é 200, isso é verdade. No item C ele diz que o T2 vale 600, está errado. No item D ele diz que T1 é 560, totalmente errado. E no item E é a mesma coisa. Então já fica, ó, só com uma, resolvendo uma situação a gente já ficou só com duas alternativas. Então vamos considerar agora a situação de frenagem, né? Na frenagem, o que vai acontecer com o caminhão? Deixa eu apagar os diagraminhas que eu fiz antes.
Ó, na frenagem, quando ele freia, o caixote tende a ir para frente. Então ele vai ter uma força de atrito oposta ao movimento e vai ter a tensão 1. E analogamente à primeira situação, a tensão 2 é igual a 0. O caixote está indo para frente, não tem como o fio fazer força contrária ao movimento, entendeu? Porque é um fio ideal, uma corda ideal. E ele tem normal e tem peso. E a normal é igual ao peso. Porque na situação vertical ele está em equilíbrio. Então vamos lá fazer a força resultante para essa situação. A gente vai ter que a frenagem, o T2 é igual a 0, né? E a força resultante é massa vezes a aceleração, vai ser igual a força de atrito mais o T1. Então, a gente já viu que a força de atrito é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes o coeficiente, que é 0,2 mais T1. Então, Mzão é 200 vezes a aceleração, ele falou que é de 5 metros por segundo ao quadrado no enunciado. Vai ser igual 200, que é o Mzão, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes 0,2 mais o T1. Então, isolando o T1 nessa equaçãozinha, o T1 é igual 200 vezes 5 é 1000. Então, 1000 menos 200 vezes 10 é 2000 vezes 0,2. A gente já fez essa conta, né? Ela dá... A gente fez ela aqui em cima, ó. Dá 400. Então, o T1 é igual a 1000 menos 400, que é igual a 600 newtons. Então pronto, você vem aqui e mata a questão, é o item A. T2 200, T1 600. Item A. Você garante aí mais uma na prova. Tem alguém aí, alguém acompanhando? Alguém com dúvida? Sei lá. A live vai ficar gravada, depois eu vou editar e vou deixar no canal. Essa questão, ele diz assim, que um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retoma, depois de alguns segundos, ao ponto de lançamento. Em seguida, lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas. Daí tem aqui a tabelinha, né? Que é a grandeza cinemática, a velocidade e a aceleração. E ele diz que o módulo de V é diferente de zero, podendo ser para cima ou para baixo, V igual a zero sem sentido. E a aceleração ela é diferente de zero, para cima ou para baixo, e quando é igual a zero não tem sentido. Aí ele pergunta, ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração. A escolha que corresponde à combinação correta é... Cara, no lançamento vertical,
pegar aqui, ó. Tem uma bolinha. Você lança ela para cima. Qual é o movimento dela? Ela está na gravidade, então ela está submetida à aceleração da gravidade para baixo, certo? Então a bolinha ela sobe até uma certa altura. Aí na hora que ela atinge o topo, na hora que ela está aqui em cima, a velocidade dela é igual a zero. Ela vai inverter o sentido do movimento, ela vai cair. Porém, a aceleração nela está presente nela durante todo o movimento e corresponde à aceleração da gravidade. E ela sempre aponta para baixo durante todo o movimento. Até quando ela está subindo, né? Ela está desacelerando. Então a aceleração aponta sempre para baixo. Então ele pergunta qual escolha corresponde à combinação correta quando ela está aqui em cima. Quando ela está aqui em cima, a velocidade é zero. Então você já exclui algumas alternativas. Ó, item B ele diz que é diferente de zero, não pode ser. O item C, o item D também, o item E também. Aí ele fala que o A é diferente de zero, é verdade, mas para cima não. O A é diferente de zero e está para baixo, isso, é verdade. Então o item C é a alternativa correta. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Essa questão ela é simples, mas pode te confundir. Que ele fala aqui, na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando 2 latas e um barbante, né? Quem nunca fez essa brincadeira, né? Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permanecem inalteradas durante a brincadeira. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora? A altura. Não faz nem sentido falar em altura quando se refere à onda sonora. Então, item A, cancelado. O período poderia até causar alguma confusão, mas não é isso que muda, entendeu? Não é isso que faz a onda ficar mais com barulho mais baixo, certo? Velocidade também não faz sentido. Comprimento de onda, nenhum sentido. O que acontece é que quanto mais ela percorre o barbante, mais ela vai perdendo intensidade. Como ela perde intensidade, ela perde amplitude. Então a alternativa correta é o item C, amplitude. Então, essa questão exige um certo conhecimento de ondulatória, de intensidade da onda e tudo mais. Vamos para a próxima. Essa era mais interpretação de texto aqui, ó, que diz: os raios cósmicos são fontes de radiação ionizante potencialmente perigosas para o organismo humano. Para quantificar a dose de radiação recebida, utiliza-se o sievert, definido como a unidade de energia recebida por unidade de massa. A exposição à radiação proveniente dos raios cósmicos aumenta com a altitude. Quanto mais alto você está, mais raios cósmicos você recebe.
eles vêm do universo, o que pode representar um problema para as tripulações de aeronaves. Recentemente foram realizadas medições acuradas das doses de radiação ionizante para voos entre Rio de Janeiro e Roma. Os resultados têm indicado que a dose média de radiação recebida na fase de cruzeiro, que geralmente representa 80% do tempo total de voo desse trecho intercontinental, é 2 microsievert por hora. Não sei como pronuncia, tá, essa unidade de medida. As normas internacionais da aviação civil limitam em 1000 horas por ano o tempo de trabalho para as tripulações que atuam em voos intercontinentais. Considere que a dose de radiação ionizante para uma radiografia torácica é estimada em 0,2 mSv. A quantas radiografias torácicas corresponde a dose de radiação ionizante a qual um tripulante que atue no trecho Rio de Janeiro-Roma é exposto ao longo de um ano? Em um ano eles trabalham por 1000 horas. Só que eles só recebem radiação 80% desse tempo. Então, 1000 vezes 0,8 é igual a 800. 800 horas que eles recebem 2 microsv por hora. Então, se uma hora eles recebem 2 microsv, em 800 horas eles recebem 1600 microsv. Agora, para uma dose de radiação ionizante numa radiografia torácica, ele recebe 0,2 Mili é 10 a menos 3. E micro é 10 a menos 6. Mili é 10 a menos 3, tá? 0,2 mSv. Ele pergunta, né? Quantas radiografias torácicas corresponde à dose de radiação ionizante a qual um tripulante que atue no trecho Rio de Janeiro-Roma é exposto ao longo de um ano? Cara, nessa questão, basta dividir, né? É isso mesmo, 1600 vezes 10 a menos 6 dividido por 0,2 vezes 10 a menos 3. Aí quanto que dá essa conta? Tem que fazer. Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar isso aqui, ó, como 2 vezes 10 a menos 4. 1600 dividido por 2 é 800. Dez a menos 6 dividido por 10 a menos 4 é 10 a menos 2. 800 vezes 10 a menos 2 é igual a 8. E tem essa alternativa? Tem. O item A. Então, deixa eu conferir se está certo. É isso mesmo, é o item A. Então era isso o problema. É mais interpretativa essa questão, né? Do que física mesmo. Bom, então agora vamos para a próxima aqui. Essa já é mais
física, já é mais legal. O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance presente em diferentes dispositivos eletrônicos de consumo. Ela permite que aparelhos eletrônicos diferentes se conectem e troquem dados entre si. No padrão Bluetooth, denominado de classe 2, as antenas transmitem sinais de potência igual a 2,4 mW e possibilitam conectar dispositivos distanciados até 10 metros. Considere que essas antenas se comportam como fontes pontiformes que emitem ondas eletromagnéticas esféricas e que a intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade de área. Considere 3 como valor aproximado para π. Para que o sinal de Bluetooth seja detectado pelas antenas, o valor mínimo de sua intensidade em watt por metro quadrado é mais próximo de. Então a intensidade é a potência, dividido pela área. E diz que a onda é esférica. A onda é esférica. Então a gente vai ter que calcular a área da superfície dessa onda esférica. A área de uma superfície esférica é igual a 4π raio ao quadrado. E o raio é a distância que o sinal percorre de um dispositivo até o outro. Então, a área da superfície, vou chamar de S, tá? É igual a 4 vezes 3 vezes 10 ao quadrado. Então, S é igual a 12 vezes 100, 1.200 metros quadrados, que é a área. E ele deu que a potência é 2,4 mW. Então, a intensidade vai ser 2,4 mW dividido por 1.200 metros quadrados. Então, a intensidade é igual a 2,4 vezes 10 a menos 3, né? Dividido por 1.200. Fazendo essa conta, vamos fazer assim, ó. 24 vezes, se eu multipliquei aqui por 10, eu divido aqui por 10, vezes 10 a menos 4, dividido por 1.200. 24 por 1.200, 24 por 1.200, 24 dividido por 12 é 2. Então isso aqui é 0,02. Então isso aqui é 0,002. Não, pera aí. Pera aí, deixa eu fazer de novo aqui. Isso aqui ó, é 24 vezes 10 a menos 4 dividido por 12 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui vai dar 2 vezes menos 4 menos 2, 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6 a intensidade. Tem isso na alternativa? Item A. Então, mais uma aí.
feita. Vamos para a próxima. Essa é de mecânica. Ele diz que uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2 com velocidade constante. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças. Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis, e que não há dissipação de energia. Então tá aqui o aparelho tipo 1 e o aparelho tipo 2. Vou fazer o diagrama de forças aqui. Aqui no M1 vai ter a força peso, P1 e a tração. Aqui no M2 vai ter o peso 2 e vai ter duas trações, certo? Então, como a velocidade é constante, eles sobem com velocidade constante, ele disse isso no enunciado. Aqui, ó, as massas M1, elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2 com velocidade constante, a fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F. Então, nesse diagrama, no aparelho 1, ó, vamos analisar o aparelho 1. No aparelho 1. A gente tem que o peso 1, que é igual a mg, a massa 1, vezes a aceleração da gravidade, é igual à tração, porque a velocidade é constante, então a força resultante é nula. Então o peso é igual à tração. E a tração é igual à força. Então, isso que acontece no aparelho 1. No aparelho 2, o peso é igual a 2 vezes a tração, que é igual à força. Só que o peso 2 é M2 vezes G, que é igual a 2T, que é igual a F. Ele quer a razão, né, entre M2 e M1. Ele pergunta aqui, ó. Qual a razão entre M2 e M1? A gente tem um valor em comum aqui, que é a tração, nas duas equações. Então eu vou isolar a tração aqui nessa equação. Então eu vou ter que a tração é igual a M1 vezes G. E vou substituir ela aqui nessa equação de baixo. Então M2G é igual a 2M1G. O G vai cortar, simplifica, passando M1 dividindo, que M2 dividido por M1 é igual a 2. Isso
Tá na alternativa D. Assim, fazer as contas é importante, mas se você analisar bem o exercício, assim, intuitivamente você percebe que essa força ela é 2 vezes maior. Porque tem 2 tração. Então, esse exercício até que parece difícil, mas não é tão difícil. Bom, vamos para a próxima aqui. Aqui na próxima ele diz que o fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela. Esses fogão elétrico, né, que existe hoje em dia, né? Com consequente transformação de energia elétrica em calor por efeito Joule. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior que a dos fogões convencionais. A corrente elétrica mencionada é induzida por radiação. Mano, radiação não induz corrente elétrica nesse fogão. Se tivesse radiação nesse fogão, todo mundo ia morrer. Condução? Não. Condução é um fenômeno, por exemplo, quando você tem um metal quente, ele conduz calor. Campo elétrico variável não gera corrente elétrica. Tá? O que gera corrente elétrica é campo magnético variável, que é a alternativa correta. Ressonância eletromagnética, não. Isso não gera corrente. Ressonância eletromagnética é o efeito que você usa no micro-ondas. Porque as ondas eletromagnéticas do micro-ondas, elas têm uma frequência igual à frequência de vibração das moléculas de água. Quando você tem a vibração da onda eletromagnética igual à frequência da água, isso gera o fenômeno de ressonância. Isso aquece a água, que aquece o alimento, entendeu? Então é isso, não tem nada a ver com produzir corrente elétrica. Então, a alternativa D é a correta aí, beleza? Variação do campo magnético. Que é a lei de Faraday, né? Variação do fluxo do campo magnético gera corrente elétrica. Então vamos lá. Começando por essa aqui. Ele diz que informações digitais, dados, são gravados em discos ópticos, como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser, fonte de luz monocromática. Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difração. Efeito de difração, fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem de seu comprimento de onda. Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores. Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento de leitura de dados em discos de uma mesma área? Cara, a gente precisa então de uma onda que tenha o menor comprimento de onda possível. O espectro de onda eletromagnética, ele vai do vermelho até o violeta. O vermelho ele tem o maior comprimento e a menor frequência. O violeta ele tem a maior
frequência e o menor comprimento de onda, certo? Então é o violeta que vai otimizar o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área. Para você não esquecer disso, quando a gente sai no sol, a gente está sujeito aos raios ultravioletas, que são muito energéticos, são perigosos para a gente, porque eles têm alta energia, alta frequência. Já a radiação infravermelha é uma tecnologia que a gente usa, é a radiação do calor. Ela não é tão energética e tóxica, entendeu? Então esse é um jeito de você lembrar do espectro de cores qual que tem maior frequência e menor frequência. No caso, a luz violeta é a que tem a maior frequência, né? E portanto tem o menor comprimento de onda, porque a equação de ondas é velocidade lambda vezes frequência. Só que a velocidade de uma onda eletromagnética é igual. Se você aumenta o lambda, você tem que diminuir a frequência. E o contrário é o mesmo. Aumentou a frequência, diminuiu o lambda. Então é isso é essa questão. Eu vou aproveitar essa questão, vou fazer aqui um pequeno resumo de fenômenos ondulatórios. Quais são os fenômenos ondulatórios, né? Existe a reflexão, que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Existe o fenômeno de refração, que é quando a luz muda de um meio, né, de propagação. Ela muda a velocidade. Vamos colocar, muda a velocidade. Porém, mantém a frequência, tá? A mudança de meio não altera a frequência da onda eletromagnética, tá? Mas muda a velocidade. E na refração existe o caso de reflexão total. Que acontece, por exemplo, quando você tem uma interface aqui entre dois meios, aqui tem água e aqui tem ar. Dado um certo ângulo de incidência, a luz não refrata, ela reflete. E o valor desse ângulo θ é arcseno de N2 por N1, tá? N2 maior que N1. Isso é igual ao θ. Beleza? Nesse ângulo acontece a reflexão total. Existe o fenômeno de interferência, que a gente já viu uma questão aqui. Interferência. O que é interferência de ondas? É quando há uma superposição de ondas. Por exemplo, eu tenho uma corda. Aqui tem uma onda com amplitude. Aqui tem outra onda com outra amplitude. Quando elas se encontrarem, elas vão formar uma onda cuja amplitude resultante é a soma dessas duas amplitudes. Então isso aqui é uma interferência construtiva. Porém, também existe a interferência destrutiva.
que é quando uma onda anula a outra, né? Você tem uma para cima e uma para baixo, elas vão se anular. E também tem uma distorção parcial, né? Porque se essa onda aqui for maior, por exemplo, a onda resultante vai ser uma ondinha pequena para cima ainda, entendeu? Uma destruição parcial. Isso também acontece na interferência construtiva. Então, beleza. Agora, quais outros fenômenos tem? A difração. O que é difração? É quando uma onda passa por um obstáculo. Por exemplo, se a gente tem uma fenda pequena e aí tem uma onda vindo aqui, essa onda ela vai sofrer uma difração. E o que acontece na difração? Se você, por exemplo, tiver uma fenda dupla, e jogar aqui a onda, essa difração aqui vai gerar, ó, todo um padrão de interferência aqui, ó. Certo? Então isso que é difração. É quando a luz passa por um orifício ou passa por algum obstáculo. E existe também o fenômeno da polarização, que acontece para ondas eletromagnéticas. Por exemplo, a gente sabe que uma onda eletromagnética ela é tridimensional. Ela tem a variação do campo magnético e a variação do campo elétrico. Uma coisa mais ou menos assim. Meu desenho ficou ruim, mas tipo isso. E tem a direção de propagação. Ela é tridimensional. Se você pega um polaroid é algo mais ou menos assim, ó. E você tem uma luz, por exemplo, horizontal, fazer um desenho assim, ó. Essa onda ela tá no plano horizontal. Na hora que ela passa no polaroid, ela muda. Ela passa a ser propagada na vertical. Desse jeito aqui, entendeu? Então é isso que o polaroid faz. Ele muda a direção da propagação na transversalidade da onda, entende? Então ele polariza a luz. E por exemplo, existe um ângulo que chama ângulo de Brewster. O que é esse ângulo? Quando você tem lá a interface ar, água ou líquido, um líquido arbitrário, e essa luz incide com um tal ângulo que ela é polarizada totalmente na reflexão, ela é polarizada totalmente na perpendicular. Por exemplo, ela vinha se propagando na horizontal, daí ela refratou, né, passou de um meio para o outro. Na reflexão ela saiu polarizada, porque ela foi incidida pelo ângulo de Brewster. Esse ângulo ele tem um valor, que eu estou tentando lembrar qual é.
Puxa, como que é mesmo o ângulo? Eu tenho aqui, pera aí, deixa eu ver rapidinho. É, eu não tô lembrando, eu vou ter que ver aqui, eu vou ver aqui rapidinho. É, ele é o arquisseno de N1 por N2. Esse cara. E o N1 é menor que o N2. Beleza? Bom, então é isso. Essa é uma pequena revisão aí dos fenômenos ondulatórios. Vou resolver agora essa questão aqui de circuitos. O circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas, representadas na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada L1, L2 e L3 é associada em paralelo a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo... Opa. Espera aí. Esses conjuntos sendo associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho, quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Então a lâmpada L2 queimou. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, os brilhos da lâmpada serão os mesmos? Não, porque vai ter uma alteração na corrente elétrica aí, né? Mais intensos? Não. Menos intensos? Não. Quando L2 queima, você passa a ter uma resistência maior no circuito. Se você aumenta a resistência, você diminui a corrente. Se aumenta a resistência, você diminui a corrente. Se você diminui a corrente, você diminui o brilho. Então, o brilho de L1 e de L2 vai diminuir. L3, L1 e L3. Então é isso. A alternativa é D. É a alternativa D. Certo? Bom, beleza, é isso. Eu vou encerrar essa live por aqui. Vou editar ela e vou deixar ela aqui no canal, beleza? Obrigado a todos aí que acompanharam até agora e abraço e até mais.